Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo Krieger. Hoje a gente vai falar sobre IAC com banco de dados, falando um pouco como que a gente pode utilizar uma infraestrutura como código para facilitar processos de deploy, disaster recovery, monitoramento, atividades que normalmente a gente costuma fazer manualmente, mas que com o IAC pode facilitar muito o dia a dia do desenvolvedor, do operador de cloud ou mesmo do DBA. Então a gente vai começar aqui com uma breve apresentação, né? Falando um pouco de como que a gente vai estar trabalhando, IAC, explicando o que é IAC, e aí fazendo um pouco de contexto com as tecnologias que estão disponíveis no mercado. E por último, a gente vai falar realmente sobre IAC, infraestrutura como código, efetivamente para banco de dados. Como que eu posso aplicar infraestrutura como código para os bancos de dados com o intuito realmente de melhorar o nosso trabalho no dia a dia, seja reduzir o operacional ou, como eu comentei, em questão de disaster recovery, deploy de bancos de dados, monitoramento. Então a ideia é a gente passar por esses pontos aqui e conversar bastante sobre a questão de infraestrutura como código. Então, uma breve apresentação aqui, né? Como eu já tinha comentado, meu nome é Marcelo. Eu trabalho no time de Engineering Productivity, atualmente como Cloud Engineer, tá? E também trabalho como Data Engineer. Hoje, mais especificamente no time de Data Store, que é responsável dentro da Neoway pela manutenção e disponibilidade de todas as estruturas de banco de dados que são utilizadas. Então, hoje eu estou alocado nesse time. Bom, vamos começar então falando primeiramente essas três letrinhas, IAC, ou Infrastructure as Code, infraestrutura como código. Pegando uma definição, pessoal, bem breve, bem simples, né? O que é o IAC? É a definição da sua infraestrutura, do seu provisionamento, do seu gerenciamento de uma estrutura, seja ela em cloud ou mesmo física, como código. Então, ao invés de eu fazer tudo manualmente, por uma interface, eu consigo descrever todos os meus recursos de infraestrutura e de provisionamento como código. Como, por exemplo, em uma linguagem Java, uma linguagem C, que eu consigo escrever recursos, e em um código eu consigo também escrever infraestrutura como código. Então, esse é o conceito. E a gente pode até começar a pensar, tá, ok, eu tenho infraestrutura como código, parece algo até bem complexo, né? Nossa, como é que eu vou descrever infraestrutura como código? E aí vem algumas perguntas, né? Quando que eu utilizo isso? E antes de dizer quando eu utilizo isso, eu vou colocar algumas questões que as pessoas geralmente pensam quando a gente está falando de IAC. Primeiro ponto é, IAC eu só posso utilizar em equipes que eu tenho, por exemplo, DevOps, que eu implemento a cultura DevOps. Isso é algo bem comum do pessoal relacionar com IAC. E, na verdade, pessoal, tu pode implementar infraestrutura como código em qualquer time. Até um time bem maduro, um time muito maduro, até um time bem jovem, onde eu quero realmente melhorar a minha disponibilidade e melhorar a forma que eu coloco recursos de infraestrutura dentro da minha plataforma. E nada melhor, pessoal, do que você colocar algo como código e documentado, porque fica muito mais fácil de conseguir fazer revisão, tu conseguir documentar, você conseguir repassar aquele conhecimento. Então, IAC ele não tem referência especificamente a DevOps. Tu pode estar implementando isso dentro do teu time, independente de estar implementando uma cultura DevOps de ponta a ponta. A outra questão, que também é bem comum, é que todo mundo fala, tipo, infraestrutura como código, eu só consigo pensar em infraestrutura como código em grandes máquinas, em grandes plataformas, em bancos de dados gigantescos. E, na verdade, não, pessoal. É muito interessante ter para bancos de dados, estruturas grandes, com certeza. Facilita a manutenção, facilita o deploy, facilita realmente o gerenciamento daquela estrutura. Mas você pode começar lá no início, com uma estrutura pequena. Pense, por exemplo, que eu tenha que pegar e replicar vários bancos de dados pequenos na tua estrutura. Pense que eu tiver que fazer isso manualmente, banco de dados a banco de dados. Muito possivelmente, algum desses bancos vai sair diferente. Vai faltar uma lib, vai faltar, por exemplo, um monitoramento, uma estrutura de backup, vai faltar alguma coisa. Agora, se tu descreve ele como código, tu consegue replicar essa estrutura igual quantas vezes você quiser. E aí, reduzindo muito o operacional de fazer isso manualmente.
Então, não pensem só em grandes infraestruturas, pessoal. Vocês podem fazer isso para algo pequeno, que vá melhorar o seu dia a dia. Esse é o mais importante. Infraestrutura como o código, qualquer tecnologia, ela veio para melhorar o teu dia a dia. Então, vamos tentar trazer isso para o nosso trabalho. Se isso pode ajudar o teu deploy, o teu processo de trabalhar com uma infraestrutura, então, vamos colocar isso para infraestrutura, desde infraestruturas pequenas, médias, até grandes infraestruturas. Outro ponto que é bem comum, eu só posso utilizar IAC em cloud? Não necessariamente, pessoal. Quando a gente define, por exemplo, recursos de infraestrutura, por exemplo, uma VM ou algo do tipo, tu pode fazer, por exemplo, em estruturas virtualizadas, por exemplo, um VMware, que tu poderia utilizar uma estrutura como Terraform, ou mesmo como outros providers para subir uma máquina dentro de uma VM, e tu poderia, até mesmo a estrutura física, fazer a parte de provisionamento do recurso, que é o quê? Eu tenho já o servidor pronto, mas eu quero instalar, por exemplo, um banco de dados, eu quero instalar um servidor web, eu quero configurar, por exemplo, aquele servidor, tu pode fazer essa parte de configuração como código. Mesmo que tu não vai instanciar toda a estrutura como código, mas toda a parte de provisionamento, você pode sim fazer com alguma técnica de IAC. Tá? Então não precisa ser efetivamente como cloud. Por mais que hoje em cloud a gente tenha muitos providers, que até vou falar mais ao final, que já entregam muita coisa pronta para a gente, tu consegue fazer isso em qualquer infraestrutura, desde uma virtualizada até mesmo, como eu comentei, numa estrutura física. Outra questão, apenas novas implementações? Vamos lá, pessoal, se a gente está implementando algo novo, a gente já pode começar com o conceito de IAC, fica muito mais fácil do que tu pegar uma estrutura legada, por exemplo. Contudo, pessoal, se a infraestrutura legada de vocês já dá muito trabalho de manutenção, por exemplo, dá muito operacional, e tu consegue automatizar operações dessas, utilizando, por exemplo, conceitos de IAC, por que não fazer? Então, tu pode também trazer esse conceito para dentro de algo legado. Pense, por exemplo, eu quero automatizar o processo de disaster recovery, por exemplo. Pegando um backup, instanciando em uma outra máquina, por exemplo. Se tu fizer isso manualmente com uma estrutura legada, isso demora um certo tempo, ainda mais com uma estrutura muito grande. Agora, se você fizer isso de maneira automatizada, talvez com script, ou mesmo utilizando alguma tecnologia que a gente vai falar um pouco mais à frente, como Ansible e Terraform, tu consegue fazer isso muito mais rapidamente e evita também a questão do erro humano. Então, vale para infraestruturas tanto legadas como implementações novas, o que é bem interessante. Outro ponto, pessoal. Eu não tenho domínio, por exemplo, em Terraform e Ansible. Quando a gente fala de IAC, muito de Terraform e Ansible é mencionado, por ser tecnologias que são muito ligadas à infraestrutura como código, que são bem difundidas, inclusive na comunidade. Mas eu poderia utilizar outras tecnologias para isso também. Não tenho domínio em Terraform e Ansible? Eu tenho outras tecnologias que a gente vai falar um pouco mais à frente. Eu tenho Puppet, por exemplo. Eu posso fazer até mesmo com Shell Script. O importante, pessoal, é fazer. O importante é realmente você começar a implementar essas automatizações para que você não precise executar isso sempre manualmente. E como eu falei, evite a questão do erro. Então isso é bem interessante. Mesmo tendo domínio, você pode utilizar outras tecnologias que você tenha domínio ou partir para alguma série de métodos que estão prontos. Eu tenho libs, por exemplo, em Terraform e Ansible que já estão prontas. Então, tu não precisa conhecer a fundo aquela tecnologia. Tu consegue utilizar muita coisa que a comunidade disponibiliza efetivamente. Então, já é algo que facilita muito no processo de desenvolvimento. Um outro ponto, né, para finalizar. Precisa de um engenheiro de cloud para implementar infraestrutura como código? Não. Como eu comentei, pessoal, IAC não é apenas para cloud. Mas mesmo que eu tenha uma infraestrutura em cloud e o seu time não tenha, por exemplo, um engenheiro de cloud, alguém que vai trabalhar efetivamente com cloud, você pode sim começar a implementar IAC nos seus recursos. Bom, eu quero pegar um pequeno recurso, eu quero transformar esse recurso como código para facilitar meu processo, meu trabalho no dia a dia, para subir um novo recurso, ou mesmo da manutenção ao mesmo, por que não fazer? Muito pessoal do conhecimento de IAC está difundido em vários blogs, até a gente vai mencionar alguns aqui ao final desse vídeo, que vão facilitar muito o processo de vocês de subir uma infraestrutura, já utilizando o conceito de IAC. Então, não necessariamente eu preciso ter um engenheiro de cloud. Você mesmo pode começar a ir implementando. E a ideia aqui é até mostrar algumas tecnologias que facilitem o processo de vocês na implementação.
Gente, até antes de falar das tecnologias, eu vou começar um pouco na parte de benefícios, tá? Quais são os benefícios que a gente tem? Alguns a gente já mencionou até anteriormente, mas vamos passar por alguns aqui. Primeiro, facilita o processo de automatização. Se eu faço um processo muitas vezes de maneira manual, como, por exemplo, criação de usuário em um banco de dados, eu preciso, por exemplo, subir várias instâncias de banco, onde eu tenho que instalar, onde eu tenho que, por exemplo, vamos pensar no caso, eu preciso pegar e provisionar uma parte de firewall ou mesmo um monitoramento. Bom, eu consigo automatizar isso. E muito, por exemplo, eu consigo automatizar, eu consigo com tecnologias como Ansible, como Terraform, eu consigo fazer isso de uma maneira automatizada. Então, o IAC traz isso para a gente. Ele facilita efetivamente o processo de automatizar, o que é muito importante. Bruno, tá com barulho ainda? Beleza, mano. Qualquer coisa me dá um toque aqui, tá? Eu acho que tem obra aqui do perto de casa também, tá? Vamos lá. Vamos voltar aqui. Próximo ponto, habilita o processo de implementação de políticas e boas práticas como padrão, efetivamente. Gente, isso é muito legal. Vamos lá, se eu tenho que garantir que todo recurso que eu suba, por exemplo, dentro da minha infraestrutura, ele vai ter que ter firewall, vai ter que ter monitoramento, por exemplo, vai ter que ter um coletor, por exemplo, do Prometheus instalado na máquina. Aí eu preciso garantir que toda a infraestrutura que eu suba dentro da cloud, ela não permita, por exemplo, uma comunicação externa, não posso gerar um endereço, por exemplo, externo, só um endereço interno. Tudo isso, pessoal, eu consigo implementar como políticas e processos dentro do IAC. E o mais legal é que toda vez que eu rodar, por exemplo, um código, e isso já tiver definido, eu não preciso fazer isso sempre. Por quê? Porque ele já vai utilizar aquilo que eu desenvolvi como código. Eu não preciso fazer manualmente e eu já escrevi aquele processo. Então eu só vou reutilizá-lo. Assim como se eu fizer um pouco analogia com linguagem de programação, onde eu consigo criar, por exemplo, módulos, ou funções, procedimentos, por exemplo, eu consigo fazer a mesma coisa aqui dentro. Eu consigo criar, por exemplo, módulos, esse módulo é chamado a cada vez que eu instancio uma máquina. Então, eu garanto, por exemplo, que toda vez que eu subo um recurso, ele vai ter as boas práticas que são definidas pela minha organização, pelo meu time. Então, isso é um benefício bem importante. Uma outra questão que até entra um pouco no que eu acabei de falar, que é a questão de reuso de código. Eu consigo reutilizar muito o código pensando na questão de IAC. Por quê? Eu consigo, como eu falei, criar módulos, procedimentos, eu consigo reutilizar. Então, eu penso o seguinte, eu preciso, por exemplo, instalar um Postgres, né? Mas o meu Postgres, ele é customizado para a minha empresa. Alguns parâmetros do banco, ou até mesmo o código dele é customizado. Então, por que não criar uma biblioteca, uma lib, por exemplo, em Ansible ou em outra tecnologia, que eu só utilize nas próximas execuções? Então, eu vou subir um novo banco de dados, não vou ter que reescrever todo aquele código, uma compilação, ou mesmo colocar os parâmetros na mão. Eu vou utilizar aquela biblioteca. Então, eu só vou fazer uso de algo que já está pronto. O mais interessante disso, pessoal, é que se tiver alguma atualização, por exemplo, eu atualizo em um único ponto e todos os meus recursos passam a ter aquela atualização. Então, a ideia de modularizar é muito importante e possibilita, como eu falei, a questão de reuso de código. Próximo ponto, possibilidade de erro, pessoal. Quando a gente está trabalhando de uma maneira manual, é muito fácil de você errar. Vamos lá, gente. Às vezes a gente vai subir uma VM, vai subir algum recurso, às vezes a gente pode esquecer de algum comando ou mesmo de algum parâmetro, e eu não vou ter aquele recurso subindo da melhor forma possível. Agora, se eu defino todos esses parâmetros, todos esses recursos como código de uma maneira enforçada, então quando eu for executar aquele código, independente de quem execute, vai executar com o mesmo padrão, porque o código é igual. Então isso vai reduzir a possibilidade de erros que venham a ocorrer mediante uma execução. Então é um ponto bem importante. A outra questão, reduzir tempo de subida de infraestrutura. Gente, subir infraestrutura é algo que realmente demora. Vamos lá, eu tenho que subir uma VM, eu tenho que definir, por exemplo, qual é o sistema operacional, definir rede, endereçamento de rede, toda a parte de realmente instalar o sistema operacional, instalar as aplicações do sistema operacional, é muita coisa. Se eu fizer isso manualmente, pense quantos passos eu vou ter que fazer e quanto tempo eu vou despender e até mesmo quantas pessoas eu vou ter que colocar dentro do time para conseguir fazer isso.
Então, realmente é bem complicado. Agora, se eu, como falei, defino todos esses processos como um único código, eu posso apenas executá-lo quantas vezes eu quiser, para quantas VMs eu quiser. Então, eu não preciso mais fazer aquilo manualmente, que demoraria bastante tempo. Eu faço uma única execução e aquela execução ocorre de ponta a ponta. Então, evita realmente a execução manual, que por muitas vezes demora muito mais tempo. Então, é outro ponto bem importante. Uma outra questão aqui bem interessante, pessoal, a questão de reduzir a curva de aprendizado. Vamos lá. Se eu tiver que conhecer de todos os recursos, por exemplo, para subir uma VM, para subir um banco de dados, eu precisar conhecer especificidade de um banco de dados ou mesmo servidor de aplicação, para conseguir colocar um recurso no ar que eu vou utilizar como um desenvolvedor, por exemplo, eu vou criar um código, eu preciso de um banco de dados para fazer um teste, pensa eu ter que conhecer tudo de banco de dados. O pessoal não faz sentido. Realmente demora muito mais tempo para o desenvolvedor colocar uma ferramenta no ar. Isso não é legal. Agora, como eu falei, se eu tiver isso definido como código já pronto, eu consigo fazer que a pessoa apenas utilize. Ela vai ter que conhecer, muitas vezes, a linguagem na qual foi implementada aquele IAC, seja com Terraform ou com Ansible. Então, ela não precisa conhecer especificidades de um banco de dados ou de aplicação, por exemplo. Ela vai se preocupar com a sua regra de negócio, com a sua aplicação e a subida do recurso, ela pode fazer, muitas vezes, executando apenas um único comando. Então, fica muito mais fácil, muito mais simples. Além de, se a gente tiver um time especializado, por exemplo, na questão de criar os recursos de IAC, eu consigo também ter todos os pontos documentados como código, o que facilita o aprendizado daquela tecnologia. Por consequência, eu também reduzo a minha curva de aprendizado. Versionamento da configuração. Pessoal, como é código, eu consigo trazer isso para um Git, para qualquer sistema de versionamento. O que é mais interessante? Eu consigo saber o histórico de alteração da minha infraestrutura, eu consigo visualmente ver isso, por exemplo, no Git. Então, eu consigo ver se foi alterada uma VM, se foi alterado o tipo da máquina, se eu alterei alguma coisa na minha lib, eu consigo ver isso visualmente. Eu consigo, por exemplo, fazer merge requests, onde eu posso pegar uma infraestrutura, submeter a um time, e ele vai avaliar, por exemplo, se está correto, e aí depois vai ser feita a execução. Nota, pessoal, que eu tenho um código descrevendo e pessoas podem comentar, dar sua opinião e melhorar aquele processo. Então, tudo isso ajuda muito, porque eu tenho todos os pontos definidos como código. E aí, o mesmo ponto que eu estava falando, revisão de alterações. Se eu tenho histórico de alterações, se toda alteração que eu coloco, eu submeto, por exemplo, via pull request ou merge request, eu consigo visualizar o que foi alterado e eu consigo fazer com que meu time efetivamente entenda o que está sendo feito e comente sobre aquilo. Faça uma revisão sobre aquilo. Até mesmo fazer revisão de pares, por exemplo. Então, isso é muito importante. E por último, e não menos importante, o repasse de conhecimento. Se eu tenho, como eu falei, algo descrito como código, se eu tenho, por exemplo, um pull request, um merge request daquele código de IAC que foi submetido para um time, várias pessoas comentando sobre o mesmo, mostrando como foi, por exemplo, que foi colocada uma infraestrutura no ar, eu consigo difundir isso para outras pessoas, o que facilita muito o processo de outros times ou pessoas novas que estão no teu time conseguir, por exemplo, dar manutenção ou subir novas infraestruturas. Por quê? Porque ele está visualizando em código o que foi feito, passo a passo, revisão a revisão. Então ele pode se espelhar naquilo, pode comentar sobre o que foi feito, o que facilita muito a questão do repasso de conhecimento. Porque mesmo sendo código, pessoal, o código deixa de ser uma documentação também. Nesse caso, uma documentação da tua infraestrutura. Então, isso facilita o nosso repasse de conhecimento. E aí, pessoal, falando na parte de tecnologias, que até a gente comentou no slide anterior, né? O que a gente pode utilizar? A gente tem diversas tecnologias no mercado, mas algumas aqui que são os expoentes maiores. Chef, Puppet, próprio CloudFormation, da AWS, e eu tenho aqui as duas que até são um pouco mais conhecidas, que é o Terraform e o Ansible, tá? Esses dois aqui com bastante plugins da comunidade, até mesmo de grandes providers, o que facilita muito, pessoal, o processo de você colocar uma infraestrutura como código dentro da sua empresa, do seu negócio. Por quê? Porque muita coisa já foi desenvolvida. Você não precisa reinventar a roda, como alguns diziam. Você consegue simplesmente utilizar, o que é ótimo. Não precisa refazer. Teu tempo diminui.
Isso facilita o teu processo. Então, quando for escolher as tecnologias, é sempre bem importante, a gente vai falar um pouco mais à frente sobre isso, mas escolher tecnologias que elas te forneçam já algo pronto, plugins da comunidade e apoio da comunidade. Pessoas desenvolvendo, trabalhando em cima daquilo e desenvolvendo ferramentas para o mesmo. Por quê? Porque muita coisa tu pode utilizar ao invés de simplesmente só desenvolver. Então, reduz muito o teu tempo de desenvolver um código e subir uma infraestrutura. Por quê? Porque muita coisa já está pronta. Então, isso é bem importante na hora de decidir qual tecnologia você vai utilizar. No nosso caso, pessoal, aqui em Tanel, a gente está utilizando hoje Terraform e Ansible como base. Terraform para subir nossos recursos, por exemplo, em cloud. Ansible para provisionar esses recursos. Instalar, por exemplo, um banco de dados, provisionar um banco de dados, a parte garantir parte de monitoramento. Então, eu consigo ter essas duas tecnologias trabalhando em conjunto para conseguir colocar a minha infraestrutura no ar. Mas, para a sua empresa, para o seu negócio, você pode decidir qual tecnologia é melhor para você. Isso que é o ponto mais importante. Não tem uma bala de prata, pessoal, nesse caso. Bom, e agora entrando efetivamente no que diz respeito à parte de banco de dados. A gente já falou o que é EAC, já falou as vantagens. Ok, agora vamos entrar então no porquê utilizar EAC em banco de dados. Só que antes de dar um porquê, e dizer, não, porque é muito bom, porque vai te ajudar, porque vai reduzir o teu tempo de desenvolvimento, acho que a gente pode primeiro pensar em algumas perguntas que já vão responder esse nosso porquê. Vamos começar pela primeira. Como que eu consigo garantir instâncias de banco de dados que sigam um padrão? Como é que eu consigo fazer isso? Como a gente tinha falado anteriormente, com o IAC, tu consegue padronizar a criação de um recurso. Então, por exemplo, você tem que subir 10 instâncias de Postgres, Oracle ou mesmo um MongoDB, por exemplo, que ele tem que seguir um padrão, efetivamente, quantidade de memória, o que tu vai otimizar, parâmetros efetivos do banco de dados. Se eu tenho isso tudo documentado e eu tenho escrito como código, eu consigo replicar em qualquer VM, em qualquer ambiente, e eu vou ter o mesmo banco de dados. Isso ajuda muito em troubleshooting e garantir a disponibilidade, em garantir que esse recurso ele é igual. Se eu precisar alterar, por exemplo, um recurso, eu consigo alterar em todos, porque eu sei que eles foram criados da mesma forma. Tá? Isso é bem importante, turma, ainda mais se a gente pensar, por exemplo, em um cluster de banco de dados. Vamos pensar, por exemplo, um hack de Oracle, pensar um cluster de MongoDB, pensar uma replicação em Postgres via String Replication, eu preciso ter um mesmo ambiente. Então, se eu consigo ter isso documentado como código, eu consigo espelhar quantos nós eu quiser. Por consequência, eu consigo fazer o processo de replicação, por exemplo, muito mais fácil. Outro ponto aqui. Como é que eu torno o deploy de banco de dados mais rápido? Uma VM, uma rede, para a parte de gestão de acesso? Como é que eu faço isso? Voltamos ao IAC nesse ponto, pessoal. Uma VM, eu consigo descrever de passo a passo como que a VM vai ser criada, com qual rede que ela vai instanciar, por exemplo, com qual tipo de VM, quais os parâmetros de subida da máquina, qual que é o tamanho dessa máquina. Então eu consigo ter isso tudo como padrão. Então quando eu for subir, pessoal, eu não vou ter que fazer isso manualmente. Eu não vou ter que, por exemplo, numa caixa de diálogo e alterar ponto a ponto. Não preciso fazer isso. Já vai estar descrito isso como código e eu vou simplesmente executar. Então eu reduzo o meu tempo para subir uma infraestrutura. Pense em fazer em caixa de diálogo 10 estruturas. Agora pense em executar um único código que está pronto e replicar para 10 estruturas. É muito mais rápido. Não tem interação humana nesse caso. E o mesmo vale para a rede de acesso. Eu não preciso ter que criar uma rede manualmente, eu posso reutilizar desde que ela já esteja definida como código. Ou eu posso criar ela mesma como código, já com todo o padrão de rede, máscara, endereçamento, tudo isso já é definido. Eu não preciso ter que pegar e especificar manualmente, depois vincular minha VM. Eu consigo especificar ela já como código. O mesmo vale também para IAM, questão de acesso especificamente. Se eu quiser liberar o acesso para um usuário, por exemplo, se eu quiser garantir que apenas os usuários do meu time vão acessar, por exemplo, um banco de dados específico, o que é muito importante para garantir a segurança,
se eu tiver especificado isso como código, em cada usuário especificado no meu código, eu consigo garantir, por exemplo, que se for usar um novo usuário, eu vou ter que fazer uma revisão e eu garanto a segurança com isso, porque eu sei quem está entrando. Se eu fizer isso como código, eu posso executar um único comando e já subir aquela permissão, sem precisar conhecer especificidades, por exemplo, de uma cloud. Vamos lá, eu preciso, por exemplo, colocar um usuário XPTO para acessar, por exemplo, um banco de dados Postgres na minha infraestrutura. Se eu tiver que conhecer como eu faço isso na AWS, na Azure ou na Google Cloud, são de formas diferentes. Agora, se eu tenho isso descrito como código, muito provavelmente a forma de descrever os acessos vai ser muito parecida entre as clouds. Então fica muito fácil de tu fazer isso, fica muito fácil de tu gerenciar. Então esse é um ponto bem importante que facilita demais o processo de deploy e reduz o teu tempo de subida de uma infraestrutura. Outro ponto, como escalar o banco de dados sem necessidade de executar comandos manuais. Como eu comentei antes, pessoal, se eu quiser, por exemplo, subir um cluster de banco de dados, e agora eu tinha um cluster com 3 nós, eu preciso de um quarto nó. Se eu tiver que fazer manualmente, eu vou ter que pegar e executar passo a passo, garantindo inclusive que é a mesma versão do outro cluster e os mesmos parâmetros. Olha o problema de tu fazer isso. Se tu não tiver isso bem descrito, bem documentado, a chance de tu errar é muito grande. Agora, se está descrito como código dentro do teu sistema de versionamento, aonde informa, por exemplo, qual é a versão de um Postgres, de um Oracle, de um MongoDB, com os quais parâmetros que esse banco tem que ter, eu simplesmente consigo executar um provisionamento em Ansible, por exemplo, em Puppet ou em outra tecnologia, e a estrutura ela vai subir de maneira igual à que já está em produção. Então eu consigo fazer isso, pessoal, sem ter que fazer comandos manuais de um Postgres ou um banco de dados específico. Eu não preciso ter que executar, por exemplo, comandos do sistema operacional de maneira manual. Eu consigo simplesmente executar o próprio comando de provisionamento da tua tecnologia, e aí você pode escolher a tecnologia de IAC que for melhor para o seu trabalho, e ela vai executar por baixo os comandos em baixo nível. Então, auxilia muito esse processo de você escalar um banco de dados. Por quê? Porque eu tenho isso já documentado, novamente, como código. Outra questão, tornar mais simples o processo de trabalhar com banco de dados. Como eu comentei, sem conhecer especificidades do banco. Se você tem um time pequeno, por exemplo, ou até mesmo um time grande, tá? Onde você precisa dar manutenção em um banco de dados, vou pegar o Postgres como um caso aqui, tá? A gente vai subir, por exemplo, um Postgres, o Postgres está no ar, agora eu preciso dar manutenção nesse Postgres. Troquei, por exemplo, a VM, o tipo da VM, eu tenho mais memória, mais CPU, mas agora eu preciso customizar os parâmetros do Postgres. Poxa, mas espera aí, eu não tenho DBA no meu time. Como é que eu vou alterar esses parâmetros? Normalmente, tu poderia entrar, por exemplo, numa documentação, entender como que tu altera os parâmetros do Postgres, e aí, nesse caso, você configurar de acordo com memória e CPU da nova máquina. Ok. Só que note que tem um processo de aprendizado, processo de estudo e de mexer numa tecnologia a qual você não tem domínio. Agora, se tu descreve isso como código, colocando, por exemplo, os parâmetros do Postgres de maneira variável, de acordo com o tipo da tua máquina, então, por exemplo, eu vou subir uma máquina de 32 CPUs ou de 10 CPUs, o cálculo que tu vai fazer, por exemplo, de parâmetros, pode estar dentro do teu IAC. Pode estar dentro, por exemplo, de um Ansible, de um script. Então, quando tu for executar, por exemplo, esse código, ele vai se adaptar a qualquer tipo de VM. Então, o teu time, ele não precisa conhecer, por exemplo, como ele tem que, por exemplo, alterar os parâmetros de um Postgres para conseguir, por exemplo, alterar um size de máquina. Ele precisa apenas executar o comando, nesse caso aqui de alteração, por exemplo, de size da máquina, isso com Terraform e com Ansible, e ela já vai alterar para ti todos os parâmetros dentro da VM e os parâmetros específicos do Postgres, sem você precisar de um DBA efetivamente para fazer esse processo. Então, notem, pessoal, como fica legal e como fica mais tranquilo para o gerenciamento, encapsulando esses conhecimentos, que às vezes são mais de um DBA, dentro de um processo de IAC. Então, isso é muito interessante, turma. Próximo passo. Opa, volta uma, Bruno. Ainda tem mais 2 pontos ali. Beleza, deixa eu voltar aqui. Próximo passo.
como que a gente torna o processo de disaster recovery mais simples e mais eficiente. Gente, desastre em banco de dados é dor de cabeça de qualquer DBA e de qualquer pessoa que trabalha com tecnologia. Vamos lá, pense teu banco de dados com diversas informações criadas em produção está fora do ar, por algum problema no seu provider ou até mesmo na sua VM. Isso é uma dor de cabeça gigante. Agora, pessoal, pensem que você tem, por exemplo, automatizado em IAC um cron, por exemplo, que vai no seu provider e garante que ele vai executar, por exemplo, um snapshot de tempos em tempos da tua VM. Ok, tu tem isso pronto no teu provider. Agora, pense que a sua máquina, por exemplo, ela ficou indisponível por qualquer problema que seja. E agora tu precisa colocar essa VM de volta no ar baseado em um backup. Se tu tiver que executar comandos manuais para subir essa VM, utilizando um snapshot ou mesmo um backup de um banco de dados, de um Postgres, de um Oracle, isso pode levar muito tempo. E aí tu tem que conhecer as especificidades daquele banco e também daquele provider que tu está utilizando. Agora, se tu coloca isso descrito como código num módulo, por exemplo, que faz o processo de restore para ti, seja ele utilizando a tecnologia de banco que você tem, ou, por exemplo, utilizando o provider para isso, uma vez que está pronto, qualquer um do teu time pode executar e garantir que aquela infraestrutura ela vai estar no ar de uma maneira padronizada. Por quê? Porque ele vai seguir uma série de processos escritos no teu código para garantir que aquela estrutura ela vai estar no ar e íntegra, evitando, inclusive, que por algum acaso, com uma execução feita manual, você possa esquecer de alguma coisa. Então, por exemplo, eu subi o banco de dados que você já abriu o banco de dados, por exemplo. Peraí, tu não vai conseguir se conectar. Agora, se tu coloca isso descrito como código, ele vai, por exemplo, recuperar um snapshot, trazer para cá, abrir o banco, validar se o banco está íntegro, e aí sim, ao final, dizer, opa, teu banco está ok. Tudo em uma única script. Nota que tu vai executar um único comando e todo o processo vai ser feito. Obviamente, tu vai ter que desenvolver esse processo como código. Mas toda vez que tu precisar fazer um processo de recovery, no caso de desastre, já vai estar pronto. É só executar. Então, isso facilita muito, muito o teu dia a dia. E o último ponto aqui, pessoal, é como que eu posso tornar o processo de configuração do banco de maneira modular, como tipo de máquina. É o que eu estava falando anteriormente. Se a gente começa a colocar, por exemplo, dentro do teu script de subida, por exemplo, de um Postgres, de um Oracle, do banco que for, pessoal, estruturas, por exemplo, modulares, aonde tu consegue pegar qual que é o tipo da CPU, qual que é o número de CPUs, qual que é o número de quantidade de memória, e aí executar um cálculo para saber qual que é o parâmetro exato do teu banco, tu consegue modularizar a subida para qualquer tipo de VM. E o que é legal disso, pessoal? Providers, nesse caso, né, o Ansible, né, como tecnologia para provisionamento, ele já tem uma série de variáveis de ambiente que leem as informações da VM. Ou seja, quantidade de memória, tipo de CPU, qual sistema operacional, uma série de informações. Tu consegue trazer isso como código e customizar, por exemplo, um template de subida do banco de dados com Jinja, nesse caso, e aí tu consegue subir uma VM com qualquer tipo de máquina. Por quê? Porque a configuração ela fica modular, o cálculo é feito durante a execução. Não precisa conhecer dos parâmetros, tu apenas precisa executar. Uma vez desenvolvido esse template, tu pode espelhar ele para qualquer tipo de VM, o que é bem interessante. Bom, pessoal, a gente falou, né, um pouco do porquê utilizar, de todos os pontos são importantes para você, mas aí vem aquela parte importante. Pô, Marcelo, ok, achei muito legal, mas como eu posso fazer isso? E parece tão complexo, às vezes a gente falando parece realmente tão difícil de fazer. Por onde eu começo? O primeiro ponto que eu recomendaria para você é apenas comece. Comece com uma infra pequena, por exemplo, um servidor de aplicação pequeno seu, ou mesmo, pensando na parte de banco de dados, no banco de dados pequeno seu. Vamos pensar no banco de dados que você tem ali, pequenininho, que tu utiliza, por exemplo, para QA, para dev. Comece por ele, para te começar a entender como funcionam as tecnologias de AC, como você pode criar os templates que eu falei para vocês, como que você pode utilizar melhor um provider de cloud. Comece por aí. Marcelo, eu não tenho conhecimento em Terraform, eu tenho conhecimento em Ansible.
Você pode fazer isso com scripts em Shell, por exemplo, usar outra tecnologia do teu provider de cloud. Tu pode usar outras tecnologias como eu mostrei aqui. Você não fica apenas restrita a uma tecnologia. O mercado tem diversos. O importante, pessoal, é que essa tecnologia, ela auxilie o teu trabalho, facilite o teu trabalho e seja encaixado no seu dia a dia, na sua forma de trabalhar, na sua empresa. Aqui para a Neo, a gente tem Terraform e Ansible como padrão, mas a sua empresa pode ser outro. Então, comece pequeno, mas comece com uma estrutura. Isso vai ser base para você ver os benefícios de utilizar o IAC e aí começar a difundir para outras estruturas, o que é muito importante. Próximo passo. Gente, busque uma ferramenta daquelas que eu comentei com vocês ou outras que tem no mercado de IAC, que ela possua uma comunidade ativa, que tenha pessoas que colaborem com ela, que gerem libs, que gerem módulos, que os players de mercado, no caso de cloud, já entreguem para você muita coisa pronta. Por quê? Porque nesse caso não precisa implementar, reinventar a roda, você utiliza. E isso, pessoal, facilita muito o trabalho de vocês. Vamos lá, se eu tiver que desenvolver as APIs, por exemplo, do Google Cloud para conseguir subir uma VM, gente, pensa o trabalho de fazer isso. Agora, se eu uso um provider pronto do Google, que apenas com um único módulo ele já cria para mim uma VM, cria uma rede, olha como mais fácil é fazer isso. Eu não preciso conhecer como a Google Cloud trabalha as APIs por baixo para subir uma VM, por exemplo. Eu só uso um módulo. Então, busquem uma ferramenta, pessoal, ativa na comunidade, que tenha pronto para vocês esses módulos. Vai facilitar em muito trabalho de vocês, vai facilitar a adoção de uma ferramenta de IAC e vai reduzir o tempo de subida de uma infraestrutura. Então, isso é bem legal, turma. Outra questão. Gente, use e abuse das implementações de IAC que o seu provedor de cloud faz. Vamos lá, pessoal. Se o provedor de cloud, tá? Ele te entrega já um provider em Terraform, em outra tecnologia, tá? Aonde você consegue, por exemplo, fazer tudo que você quiser na cloud. Pô, eu consigo subir a VM, eu consigo gerenciar meus usuários, eu consigo gerenciar firewall, tudo que eu quiser. Abusem disso. Abusem demais disso. Usem o que tem pronto. Aproveitem isso. E outra, aproveitem os recursos que a cloud disponibiliza para vocês junto com o IAC. Então vamos lá, eu preciso colocar agora um BigQuery, por exemplo, no caso da Google Cloud, no ar. Pessoal, ao invés de vocês subirem, por exemplo, esse BigQuery na mão, comece pelo IAC. Olhem no provider como que é feito isso. A Google vai explicar uma documentação excelente, de ponta a ponta, como você pode fazer, por exemplo, a subida de um módulo em Terraform em outro, por exemplo, ou em outro provider, outra tecnologia. Abusem disso. Vai facilitar em muito processo. Se vocês começam já de início construindo a solução de vocês como infraestrutura, como código, muito dificilmente vocês vão ter que, no futuro, pensar em ter que migrar o que está legado. Por quê? Porque já nasceu de uma maneira onde vocês conseguem gerenciar todo o processo de uma maneira mais simples. Então comecem assim, abusem, façam o máximo que vocês puderem, utilizando os provedores que a cloud entrega para vocês. Isso é bem legal, pessoal. Uma outra questão aqui, gente, para fechar. Uma vez que o deploy do banco de dados ele foi colocado dentro do IAC, comecem, pessoal, a ver outros pontos que vocês podem automatizar utilizando o IAC. Então, por exemplo, eu automatizei a subida de uma VM. Ela vai subir a VM, ela vai instanciar, por exemplo, um banco de dados. Nossa, perfeito, já vai reduzir muito o trabalho de vocês. Mas agora, eu preciso garantir que todo o meu servidor vai ter monitoramento. Eu preciso garantir que todo o meu servidor vai ter, por exemplo, uma solução de backup. Que eu preciso garantir que vai ter disaster recovery. Por que não, pessoal, já desenvolver módulos dentro da tecnologia que você está utilizando? Para quê? Quando você precisar, por exemplo, ativar o monitoramento, quando eu precisar, por exemplo, criar um usuário, eu não preciso fazer na mão. Eu posso utilizar o que está pronto. Criei uma VM nova que eu preciso, por exemplo, que tenha monitoramento. Pessoal, puxem o módulo. Usem esse módulo. Então, uma vez automatizado o processo de deploy, que às vezes é algo bem demorado, comecem a buscar pontos que não estão automatizados e tragam para o IAC. Tragam a infraestrutura como código. Tentem automatizar esse processo. Coloquem isso como libs,
como módulos na sua tecnologia. Isso vai facilitar muito o processo seu de não só subir uma infraestrutura, mas sim dar manutenção a ela e melhorar ainda mais a sua infraestrutura, garantindo que ela tenha de ponta a ponta tudo o que você precisa. Monitoramento, backup, segurança, tudo isso descrito como código, o que vai facilitar em muito, como eu comentei, o seu processo. Pode passar. Pessoal, aqui já encaminhando para o final da nossa apresentação, e aí falando um pouquinho do que a gente tem disponível, tá? Vamos pegar o caso aqui, a gente está falando de Ansible, tá? Aqui eu tenho um exemplo bem simples, aonde eu estou pegando, criando uma lib, que ela sobe um Postgres, tá? E aqui, pessoal, eu consigo ter descrito em passo a passo nessa lib tudo o que ela tem que fazer. Então, ela, por exemplo, pode verificar qual que é a quantidade de memória, ela pode verificar qual que é a distribuição que eu estou utilizando, ela já pode colocar para mim alguns parâmetros de instalações pronto. E se vocês notarem, pessoal, no quadro inferior, eu vou ter um módulo install Postgres. Esse cara aqui, ele está chamando a lib que eu criei. Então, eu não preciso para todo servidor de banco de dados escrever o mesmo código, copiar e colar. Não preciso. Eu preciso apenas chamar esse única lib, esse único install post que eu tenho ali, chamando, por exemplo, a role postgresql. Porque nesse caso, ela vai chamar a lib que eu já desenvolvi e todos os bancos que subiram com essa lib vão seguir o mesmo padrão. Então, qualquer nova subida de um PG, por exemplo, eu tenho pronto isso. Então, nota, não preciso reescrever, não preciso refazer. Olha como meu tempo de subida de infraestrutura fica muito mais rápido. Se eu não tiver que desenvolver tudo na mão, eu só vou utilizar o que está pronto, eu basicamente defino um código onde eu estou chamando a instalação, executo, o post está instalado. Sem eu precisar conhecer, como eu falei, especificidades, por exemplo, de um PostgreSQL, como parte de provisionamento do mesmo, parâmetros de subida, ou mesmo como instalo ele no Red Hat ou no CentOS. Por quê? Porque isso fica encapsulado numa lib. Então, usem e abusem novamente desse tipo de implementação dentro da tecnologia que vocês vão utilizar, seja Ansible ou outra tecnologia que vocês vão estar utilizando no dia a dia. Pode passar, Bruno. Aqui, pessoal, caindo um pouquinho agora no Terraform, tá? Na hora de subir, por exemplo, uma VM. Pensem que eu vou ter que subir, por exemplo, uma VM, nesse caso, 4, 5 VMs, que eu tenho até mesmo parâmetros diferentes. Se eu tiver que, por exemplo, para todas essas VMs, escrever passo a passo, eu vou colocar 2 discos, eu vou colocar esse tipo, por exemplo, de rede, vários módulozinhos, notem que eu vou ter que ficar copiando muito código. Isso é ruim. Agora, novamente, se eu encapsulo, por exemplo, esse processo, aonde, por exemplo, eu tenho uma lib, ou um módulo nesse caso, que só para mim uma VM, eu basicamente descrevo esse módulo e toda vez que eu precisar subir essa VM, aqui inclusive no canto inferior vocês vão conseguir ver isso, eu faço apenas a chamada do módulo. Então eu vou colocar o módulo aonde está descrito e eu passo apenas parâmetros, como uma função de uma linguagem de programação. Eu passo parâmetros e o que está desenvolvido nessa função, desse módulo, vai executar para mim de acordo com o que eu passei como parâmetro. Então, uma vez desenvolvidos esses módulos, vocês só utilizam, vocês replicam o uso do mesmo. Então, aquele conhecimento, tu não precisa ter que refazer, tu já tem ele, só utiliza. Então, reduz muito, novamente, o processo, nesse caso, por exemplo, de subir de uma VM utilizando o Terraform, que é o caso que a gente está mostrando aqui. Mas, novamente, pessoal, utilizem da forma que a tecnologia que vocês forem adotar tem disponível. O importante, pessoal, é utilizar ao máximo que ela tem disponível. E modularizar, gente, é chave para evitar reescrita de código, cópia de código e até mesmo, pensem, por exemplo, ter que corrigir o problema em um código. Ter que ir rastreando todos os códigos que, por exemplo, fazem menção a uma linha específica. Pensa o trabalho de fazer isso. Agora, se tu está utilizando o mesmo módulo, tu alterar nesse módulo, todos os teus códigos já vão estar aquela correção implementada. Então, isso é extremamente importante e ajuda muito o trabalho de vocês no dia a dia. Aí, pessoal, um ponto que eu comentei com vocês anteriormente. Utilizem
o que a comunidade desenvolve. Vamos lá, pegando o caso, por exemplo, do Ansible, se eu for olhar, por exemplo, o Ansible Galaxy, aqui eu tenho muito módulo que já foi desenvolvido pela comunidade. Então, por exemplo, eu quero subir um MongoDB, eu tenho já um módulo pronto para isso. Eu não preciso escrever o módulo como eu mostrei do post para vocês, eu posso só utilizar. Então, eu posso, por exemplo, chamar com o Ansible Galaxy Install, instalar um módulo e só utilizar. Só passar os parâmetros que eu preciso, por exemplo, para subir daquele Mongo. E ele vai subir o Mongo sem eu precisar conhecer novamente as especificidades daquele recurso. Por quê? Porque está encapsulado no módulo. Então, na hora de escolher um provider, pessoal, desculpa, provider não, na hora de vocês escolherem uma tecnologia, escolham uma tecnologia onde vocês tenham a comunidade ao lado de vocês. Que vocês possam utilizar o que a comunidade disponibiliza, mas que vocês também possam depois entregar o que você está fazendo para a comunidade também. Reverter isso. Isso é bem importante, pessoal. Então, um exemplo aqui do Ansible, você tem muito recurso pronto para trabalhar. O que evita realmente você ter que fazer aquilo na mão. Então, reduz, novamente, o teu tempo de subida de uma infraestrutura. Pessoal, por fim, um ponto aqui importante. Os providers de cloud, tá? Como eu comentei, usem e abusem da cloud, e para vocês usarem e abusarem do que ela tem, vocês precisam entender se na tecnologia que vocês estão utilizando, seja ela Terraform ou outra, existem providers, nesse caso, da sua cloud. Então, por exemplo, eu quero subir, nesse caso, um recurso na Google Cloud, na Azure, ou, por exemplo, em outra tecnologia, em outro provider, eu tenho pronto isso. Então, verifiquem, por exemplo, se a tecnologia que vocês vão utilizar, ela já tem providers que facilitem a subida dos recursos na cloud que vocês vão utilizar. Nesse caso, Terraform aqui, eu tenho para os principais players de mercado, nesse caso, estou colocando AWS, Azure e Google Cloud, providers prontos. Então, todo o processo de subir uma VM, subir um disco, firewall, qualquer questão referente a isso, está pronto. Tu consegue utilizar isso. Ao invés de ter que conhecer novamente especificidades ou mesmo interagir com a API do recurso. Por quê? Porque o provider é que vai interagir com a API para você. Então, verifique isso, por exemplo, na tecnologia que você vai utilizar. Novamente, na Neo a gente utiliza o Terraform, mas para você pode ser uma outra tecnologia que seja mais interessante. Então, leve isso em consideração no momento de escolher a tecnologia. Pessoal, para complementar, então, um pouco do que a gente falou sobre IAC, vou falar de 2 conteúdos aqui que vão auxiliar muito o processo de vocês na hora de utilizar a IAC, ou mesmo conhecer um pouco mais da parte de banco de dados. O primeiro, o NeoLab Stack, a gente tem essa publicação do Luciano Faustino, que é excelente, que mostra um pouco a nossa trajetória na cloud, desde quando a gente começou no Neo até o ponto de a gente criar o Gênesis, que é a nossa plataforma de infraestrutura como código, que vai utilizar, por exemplo, o Ansible e Terraform por baixo para subir a nossa infraestrutura. Nesse caso, vocês têm tanto o link na descrição, quanto o QR Code aqui, onde vocês podem, por exemplo, estar acessando e lendo esse conteúdo. E, pessoal, interajam nesse conteúdo. Interajam, compartilhem, conversem conosco nas redes sociais, isso vai ajudar muito, inclusive, o processo de vocês, efetivamente, na hora de subir o ambiente de vocês, no trabalho como um todo. Mais um ponto que vai estar também nesse vídeo, muito possivelmente no card ou até mesmo na descrição, que é um vídeo que a gente fala da plataforma de banco de dados. Ali vai estar detalhado um pouco de como que a plataforma de banco de dados da Neo foi criada e como que ela também interage com o IAC. Então, vocês vão complementar um pouco esse conhecimento de banco de dados com o IAC vendo esse vídeo, tá? Vão lá, novamente, interajam conosco dentro do YouTube ou mesmo nas redes sociais. A gente quer muito poder estar junto com vocês, apoiando e trocando ideias, o que é o ponto mais importante. Agradeço, pessoal, o tempo de vocês. Compartilhem esse vídeo, sigam os nossos canais, tanto canais da Neo e no LinkedIn, até mesmo aqui no YouTube. Compartilhe com todos, se inscrevam no canal, que é um ponto bem importante, a gente tem uma periodicidade de novos vídeos, então para você ficar por dentro, saber que o novo vídeo está entrando, curtir um novo conteúdo, desenvolver o seu conhecimento, se inscreva lá, vai ser bem importante para você. Novamente,
Muito obrigado, pessoal, e até mais.